pessoa, e Deus manda dizer, seja Samuel, seja outras igrejas, Deus não vai escutar como pedir piedade. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Veja bem, Tamuz, se eu vou entrar na história de Tamuz, eu vou entrar lá em Gênesis, no capítulo 10, 6, ao capítulo 14, onde começa a história desse homem chamado Tamuz. Primeiro a história começou com um bisavô dele, chamado Cam, filho de Noé. Cam foi aquele que viu Noé nu e não ajudou o próprio pai. E Noé, pelo fato de Cam ter caçoado dele, Noé amaldiçoou Cam, dizendo que toda a descendência dele seria maldita. Pastor, isso está na Bíblia? É só você ler. Caso você não queira ir em lugar da Bíblia, entra na internet e procura sobre Nimrod, Cam ou Tamuz, que você vai encontrar mais uma pessoa, que é Semiramis. Pastor, mas o que é isso? Eu sempre aprendi, pastor, que 25 de dezembro é o dia que nasceu Jesus. Chama o dia de Islã. E também Cam foi amaldiçoado pelo teu pai Noé. Da linhagem de Cam veio Nimrod. Nimrod foi aquele homem o qual construiu a Torre de Babel. As piores cidades do mundo veio através de Nimrod, como Síria, como Babilônia. E todos conhecem a história da Torre de Babel. Nimrod era um homem tão endemoniado que ele teve coragem de assumir a própria mãe como sua esposa. Ele pegou sua própria mãe, Semiramis, e a dele como sua mulher. Sua própria mãe. Após isso, para vocês terem ideia, Nimrod devia ser morto por Sem, filho de Noé. Então, portanto, Nimrod veio ser assassinado por Sem. Pastor, mas isso realmente é bíblico. Quem faz teologia sabe dessa história, e quem passa a estudar conhece muito bem essa história. Quando Nimrod veio morrer, ficou Semiramis. Se ela casou com um homem que se titulava Deus, Nimrod se titulava como Deus só. Então, portanto, ela era uma deusa. Aí Semiramis simplesmente passou a entender. Nimrod se foi. Ótimo, e agora? Ela foi ver um caso e ficou grávida. E ela começou a ligar um pouco a cidade, aonde ela estava, a Deus, que Nimrod desceu do sol e a engravidou. Ou seja, em outras palavras, ela alegou que Nimrod desceu do sol, fez sexo com ela e ela engravidou. Lindo, né? Depois disso, a gente passa a ver outras histórias parecidas. Mas só que deixa eu tentar explicar. Satanás é tão sujo que começou uma grande mentira. Nesta época, para que a mentira viesse a ser forte até nos dias de hoje. Aí Nimrod morreu, Semiramis grávida, e teve um filho, um menino. Colocou o nome deste menino de Tamuz. Foi o que você vai acabar de ver. Tamuz. Tamuz, ele cresceu e começou a ser adorado como Deus, porque Semiramis começou a dizer que Tamuz era Nimrod, a reencarnação de Nimrod, aonde se começou a história de reencarnação dos egípcios, e até nos dias de hoje os espíritas acreditam nisso. Tamuz, segundo ela, seria Nimrod.
crente. Vocês querem ver? Abram a vossa Bíblia, Jeremias 10. Livro de Jeremias, está próximo de Ezequiel, capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Olha o texto. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam o poste do madeiro. Em outras Bíblias se diz: o primeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro os enfeitam, com prego e com madeira os firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Jeremias, bem antes de Jesus, bem antes. Jeremias já estava dizendo sobre a sua árvore de Natal. Olha só que curioso. Tammuz passou a ser representado por uma árvore. Segundo Jeremias, o homem chegava a enfeitar essa árvore e adorar justamente na data do dia 25 de dezembro. E era um povo forte da antiguidade, muito forte. Então a primeira coisa que o crente coloca na tua casa no Natal, ele coloca lá um pinheiro, coloca, enfeita ela de que cores? Antigamente, pelo que eu me lembro, era sempre a prata e o ouro, que eram aquelas bolinhas que se colocavam no enfeite. Depois se criava vermelha, verde, etc. Mas primeira coisa, vai lá enfeitar. Agora, o que se coloca bem em cima da árvore? Quem sabe? O esteiro. O que o sol é? O que está no céu? Deus? Sol. Na ponta da árvore se coloca o Deus Sol. É curioso, pastor, mas eu só estou interessando a minha casa. Veja bem, o Evangelho tem por sinal, conforme diz, não adorar estátuas nem outros deuses. Mas a partir do momento que se coloca um símbolo de um Deus na tua casa, você está adorando. Mas você está colocando tal Deus dentro da tua casa. É a mesma coisa você pegar a estátua do Pai de Cristo e colocar dentro da tua casa. É a mesma coisa você pegar a estátua de Maria Aparecida e colocar na tua casa. É a mesma coisa. Qual é a diferença? A única diferença é que você escolhe um dia para colocar Tammuz dentro da tua casa, que é 25, dia do aniversário dele. Pastor, mas eu sempre aprendi que simplesmente era uma decoração. Veja bem, eu vou dizer, quem faz teologia, estuda e sabe disso. O comércio é muito grande nessa data. Pastor, mas como é que eu faço? Eu te dou um segredo, você tem Bíblias. Só diz, estou dando o teu presente, porque os outros estão ganhando, mas não estou dando ninguém. Criança não entende. Mas só que você, maluco, você é obrigado a saber que simplesmente quando você coloca uma estátua, ou seja, um pinheiro dentro da tua casa, você vê, você está colocando uma estátua, você está colocando Tammuz dentro da tua casa. Isto aqui, você lê em Jeremias 10,
bem antes de Jesus. Então, portanto, primeiro passo, o Evangelho concorda com a lei. Tem uma data que ele coloca um Deus e um santos dentro da tua casa. O primeiro é o Deus famoso. E o segundo, quem sabe? Quem gosta daquele velhinho, barriguinho, de bebê? Quem gosta? Levanta a mão dele. Quem gosta? Tem uma, duas, velhinho, barriguinho, de bebê, né? Papai Noel. Quem sabe quem é Papai Noel? São Nicolau. Pastor, mas ele não vem do Paulo White? Não quer lá? São Nicolau. Portanto, quando você coloca o Papai Noel também dentro da tua casa, é a mesma coisa que você pegar a imagem da Aparecida, é a mesma coisa que você pegar a imagem do Santo Expedito, ou qual o nome daquele que está dentro do mar? Só um pouquinho. É a mesma coisa. Pastor, faz isso. Eu te mostro a Bíblia. Mas, pastor, mas eu sempre aprendi que Natal era para se comemorar o nascimento de Cristo. Pois bem, mas vamos entrar primeiro